Graça e paz. Vamos continuar as leituras que estamos fazendo na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Da última vez que falamos aqui, falamos no capítulo 4, do versículo 13 ao 18, falamos da ressurreição dos mortos, daqueles que dormem em Cristo, aqueles que morreram biologicamente falando, fisicamente falando, morreram em Cristo, crendo, e que virão com o Senhor e serão ressuscitados, e nós, os vivos, seremos transformados pelo poder de Jesus e seremos arrebatados, e junto com os ressuscitados, juntamente com eles, seremos reunidos na presença do Senhor nas nuvens, lá em cima. Agora a gente entra aqui no capítulo 5, que vai falar do dia do Senhor. Vale a pena observar a sequência ou a cronologia dessas duas passagens. Capítulo 4, versículo 13 ao 18, e capítulo 5, versículo de 1 a 9. A sequência dessas duas passagens é muito instrutiva, principalmente em relação ao momento do arrebatamento. O arrebatamento é descrito no capítulo 4, versículos de 13 a 18. Então, o dia do Senhor, ou a tribulação, o início dela, o início do dia do Senhor, vem na sequência, no capítulo 5, versículos de 1 a 9. Seguindo essa ordem,
O arrebatamento da igreja, dos salvos, é seguido pelo dia do Senhor. É importante você observar isso. O arrebatamento e o dia do Senhor estão relacionados, mas não é o mesmo evento. São eventos sequenciais e não simultâneos. O arrebatamento vem antes da consumação do dia do Senhor, vem antes. Em algum ponto após o arrebatamento, terá início um período de tempo muito tenso, uma turbulência muito grande. Esse período conhecido como o dia do Senhor ou a grande tribulação. Outra diferença que podemos notar, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 e 5, de 1 a 9, é que em 4:13, no versículo 13 do capítulo 4, os irmãos mostram-se ignorantes a respeito da verdade do arrebatamento, mas no capítulo 5, versículo 1 e 2, os irmãos estão perfeitamente conscientes da realidade sobre o dia do Senhor. É uma diferença significativa. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, perfeitamente, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Você vê? Tem diferença grande. Isso parece indicar que o arrebatamento e o dia do Senhor são relacionados, porém separados. Ainda uma outra questão importante a ser notada, que vai diferenciar também em 1 Tessalonicenses 5, do versículo 1 ao 5, é a mudança de pronomes. Importante isso. Uma mudança de pronomes evidenciando dois grupos distintos de pessoas quando a tribulação chegar. Um desses grupos, os salvos em Cristo, serão resgatados. O outro grupo, os não salvos, enfrentarão o dia do Senhor. Então eu vou ler aqui novamente aos irmãos, na versão NVI. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles, preste atenção, eles, de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, aqui está o outro grupo, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas.
Aqui é espiritual. Para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Observe que o dia do Senhor virá sobre eles, e eles não escaparão. Quem são eles aqui? Quem são eles que não escaparão da tribulação? Os incrédulos, os perdidos. Eu estou na igreja. Se você está na igreja e se você não crê, é perdido do mesmo jeito. Eu sou religioso, mas se você é religioso e não crê, não nasceu de novo em Cristo Jesus, é perdido. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, pecado, o império das trevas de Satanás, pecado. Então, vejam os irmãos, temos os eles e vocês, ou seja, os incrédulos e os crentes em Jesus, os salvos em Cristo e os não salvos, os que vão ser arrebatados e os que não vão. Esta distinção está nítida entre os incrédulos, que não escaparão do dia do Senhor, e os crentes, que escaparão. Significa o quê? Serão arrebatados, serão resgatados desse período tenso, violento, que o próprio Jesus disse, uma tão grande tribulação que nunca houve e jamais haverá. Isso é futuro. Eu creio que está próximo, mas é futuro. Então, irmãos, esta é uma indicação, entre outras, que indicam que os salvos em Cristo são isentos da ira do dia do Senhor. 1 Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, versículo 9, vamos ouvir a leitura novamente. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Este versículo ensina nitidamente que os salvos não estão destinados para a ira. Aqueles que receberam a salvação de Deus não têm um encontro com a ira. Salvação aqui, para mim, não significa só salvação da grande tribulação. Para mim, salvação aqui é mais abrangente. Também significa o livramento da ira. Mas salvação aqui é abrangente, é profunda. Isaías capítulo 12, versículo 2.
A salvação efetuada por Cristo. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Eis que Deus é a minha salvação. A salvação não é uma doutrina, não é um sistema, não é um empenho religioso. Salvação é uma pessoa, a pessoa do próprio Deus. Eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é Cristo. Aqui, o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou, repare, se tornou a minha salvação. Deus é a minha salvação. O Deus que é a minha salvação, Ele se tornou a minha salvação. Como que Ele se tornou a nossa salvação? Como que Ele se tornou a minha salvação? Deus esvaziou de si mesmo, esvaziou-se, se encarnou, se humanizou, se fez homem. Repare, Ele se fez, Ele não foi feito, se fez homem. Nessa forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Vejam os irmãos, Ele foi até a cruz, Ele desceu até a cruz. Atenção agora, muita atenção. Ele tinha que chegar até a cruz, porque se Ele esvazia de si mesmo, se torna homem, servo, faz tantas coisas neste mundo, ajuda as pessoas de uma maneira que só Ele mesmo pode fazer, ajudar. Mas se Ele não desce a cruz, se Ele não chega à cruz, não adianta nada em termos de salvação. Ontem aqui eu citei um texto, eu gostaria que fosse lido novamente, João capítulo 3, versículo 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Tem um importa, é necessário que o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, seja levantado. Aí é a cruz levantado da terra, para que todo aquele que nele crê, que nele quer dizer para dentro dele, porque Ele nos recebeu nele, na cruz. Eu preciso crer nisso. E a gente vê aqui, irmãos, que a cruz é é uma necessidade. Deus não tinha outra maneira de salvar você e me salvar. Ele não tinha outra maneira. Deus não encontrou outra maneira. O jeito era Ele pessoalmente vir, se fazer homem e ir para a cruz, morrer lá. Porque se Ele
não topasse vir e ir até a cruz por nós, ser levantado nela, crucificado e morto, só tinha um jeito. Qual jeito? Ele tinha que eliminar a gente, acabar com a gente. Se ele quisesse um outro povo, ele tinha que criar novamente. Só que ele resolveu salvar. Mas para salvar, ele precisava se fazer homem e morrer em uma cruz. Importa que ele seja levantado. Então, irmãos, a cruz não é um acidente, nem um incidente de percurso. A cruz é um projeto divino desde antes do pecado. A crucificação de Cristo aconteceu não porque as coisas saíram do controle. Ela aconteceu exatamente porque a crucificação estava sob controle de Deus, do próprio Cristo. Na cruz, ele morreu por mim. Esse é um lado. Ele morreu por mim. É verdade, é maravilhoso. Eu dependo disso. Ele morreu por mim. Mas eu não posso ficar só nesse lado. Tem um outro. Ele morreu por mim. Eu morri com ele. Eu preciso chegar nesse eu morri com ele. Eu morri com ele. Eu fui crucificado com ele. Porque ao ser levantado, ele me atraiu a si e me levou a morrer com ele. A minha natureza pecaminosa, o meu velho homem, eu morri com ele. E morri com ele. Sabe para quê? Para que eu pudesse chegar à vida eterna, que é a vida de Cristo, a vida da ressurreição. Eu morri com ele para poder chegar à ressurreição juntamente com ele, para receber em mim a vida dele, e ele mesmo vem viver em mim. Então isso é salvação, irmãos. Ele morreu por mim, morreu comigo, morreu pelos pecadores e morreu com os pecadores. Então hoje eu posso dizer com certeza de fé, com convicção, que o meu Salvador vive em mim. Ele é a minha vida, porque eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estão entendendo? Você tem convicção de que foi atraído por Cristo no corpo dele, crucificado, morto com ele, do ponto de vista espiritual, que ele é a sua vida? Isto faz toda a diferença, viu? Toda a diferença. Irmãos, salvação não é aceitar Jesus, promover mudanças periféricas, observar ritos religiosos, ordenanças, solenidades, cerimônias. Com isso você pode construir uma religião admirável, mas sem salvação. A salvação, irmão José Rabelo, se consuma no seguinte: estou crucificado com Cristo. Agora eu não vivo mais. Cristo é minha vida. Ele vive em mim. Salvação, a salvação de Deus, que é Ele mesmo, não é um programa de reeducar pecador. Não é programa para reeducar pecador. É uma ação radical que crucifica esse pecador em Cristo. O projeto de Deus é substituir a nossa vida pecadora pela vida de Cristo. O propósito maior de Deus em nos crucificar em Cristo é colocar o seu Filho em nós, irmãos. É Jesus Cristo em nós. Vem revelar Cristo em mim. Cristo em mim. Menos do que isso é religião confusa, é fraude. É Cristo em mim.
Se você foi crucificado com Cristo, ressurreto na pessoa de Cristo, e Cristo vive em você, então você está salvo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos, isto é fé, recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer receber a salvação? Receba Cristo, porque a salvação vem nele, ele é a salvação. Alguns acreditam que a ira mencionada neste versículo se refere à ira do inferno, da qual os salvos serão poupados, livres. É verdade que estamos salvos do inferno. É totalmente verdade que os salvos foram e estão salvos do inferno. Lógico. Mas o contexto não está falando do inferno. O contexto não tratou do inferno. O contexto aqui não está tratando do inferno. O contexto fala de uma repentina destruição que se abaterá sobre este mundo. O contexto está mostrando uma repentina destruição que se abaterá sobre este mundo, a grande tribulação, associada desde o princípio com o dia do Senhor. Então, tudo indica que é disso que os salvos serão poupados aqui. Serão poupados da ira do Senhor, do dia do Senhor. Poupados pelo arrebatamento da igreja. O arrebatamento dos salvos faz parte do pacote da salvação. Quando você creu, foi salvo, está salvo, nesse pacote já vem tudo. E o arrebatamento está aí. O que significa a expressão o dia do Senhor? Nesse contexto que estamos meditando. Não se trata de um dia de 24 horas, mas um período de tempo com algumas características específicas. No Antigo Testamento, essa expressão dia do Senhor indicava um tempo de julgamento, desolação ou trevas. Podia ser um tempo em que Deus saía a peleja contra os inimigos de Israel. Podia ser também um tempo em que Deus corrigia o seu povo mais severamente por causa da idolatria ou por ter deixado de seguir os ensinos, orientações de Deus, do Senhor. Então, basicamente, dia do Senhor indicava juízo por causa do pecado, mas também podia ser um tempo de bênçãos concedidas ao seu povo, um tempo de vitória para a causa do Senhor. Alguns estudiosos do assunto acreditam que o futuro dia do Senhor compreenderá a grande tribulação, a vinda de Cristo com os seus santos, o reino milenar de Cristo na terra e
a destruição final dos céus e da terra pelo fogo. Mas esse dia futuro do Senhor começará com a grande tribulação, a que Jesus chamou de tão grande tribulação que nunca houve, jamais haverá. Paulo disse que o início do dia do Senhor, a inauguração da tribulação, virá como ladrão à noite ou de noite. Será totalmente inesperado e apanhará de surpresa o mundo. Ou seja, o mundo de forma alguma estará preparado para esse dia. Esse é o sentido da expressão virá como ladrão à noite ou de noite. Esse dia do Senhor virá de forma sutil e inesperada, causando uma destruição muito grande, severa, da qual será impossível escapar. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles, os incrédulos, este mundo rebelde, que se mantém rebelde contra o Filho de Deus. Virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. De modo nenhum escaparão. É o mundo incrédulo que está dizendo paz e segurança. Quem está dizendo paz e segurança? É o mundo incrédulo. O mundo tem esse desejo. Paz e segurança. Mas não significa que tem paz e segurança. A verdadeira paz não. Isaías capítulo 48, versículo 22. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Quem está dizendo isso aqui é o Senhor. Para os ímpios, para os perversos, não há paz. Assim diz o Senhor. Não discorde disso, porque não vai adiantar nada. Porque quem diz é o Senhor. Se você não tem a crucificação com Cristo e a vida de Cristo em você, se Jesus Cristo não é a sua paz, porque Ele é a paz ela vem da obra da justiça, que é a obra da cruz e da presença viva do Filho de Deus no nosso interior. Se você não tem isso, você não tem paz. Você pode ter aí bem-estar, sensações agradáveis, paz de verdade no espírito, na alma, paz interior profunda, você não tem. O julgamento de Deus cairá de repente sobre este mundo e com grande destruição. Essa destruição será tão inevitável quanto as dores de parto a quem está para dar à luz. O mundo sem Cristo será surpreendido por isso. O mundo sem Cristo será surpreendido por esse dia, porque será como ladrão de noite. As pessoas não estão esperando o ladrão de noite, ele vem escondido,
As pessoas vão ser surpreendidas. E você sabe por quê? Porque elas estão em trevas do pecado. Mas vós, irmãos, vós nascidos de novo, nascidos de Deus, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Aqui novamente está evidenciando os dois grupos, os salvos e os perdidos. Esse dia vai pegar de surpresa o pessoal das trevas. Mas o pessoal da luz, os salvos, não poderá ser surpreendido por dois motivos. São da luz e são luz no Senhor, e porque serão arrebatados. Serão arrebatados. A destruição será dirigida apenas ao pessoal das trevas. Você está vendo aqui. A destruição será dirigida apenas ao pessoal das trevas, que vive na noite. Que vive na noite. Noite aqui está falando da escuridão do pecado. É a noite espiritual do pecado, da rebeldia contra o Filho de Deus. Os versículos 6 a 8 exortam os crentes em Cristo. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem de noite e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. O sono, irmãos, o sono na esfera biológica é associado com a noite. Com a noite. Espiritualmente falando, o sono aqui tem esse sentido de descuido, relaxo, indiferença. Essas coisas caracterizam os filhos das trevas, ou seja, os não salvos. Os incrédulos, espiritualmente falando, têm preferência pelas coisas da noite, as coisas da escuridão, das trevas. O pessoal das trevas vive de pileque, espiritualmente falando, com as coisas deste mundo. Os não salvos aparecem dormindo, bêbados, em trevas, são da noite, das trevas, são apanhados de surpresa pelo dia do Senhor, estão inevitavelmente sujeitos à repentina destruição. Os salvos não estão dormindo, estão despertos, sóbrios, vigilantes, não estão em trevas, são filhos da luz, filhos do dia,
não serão apanhados de surpresa pelo dia do Senhor, como ladrão de noite, não estão destinados à ira, e sim para a salvação. Você vê? 2 grupos distintos. O que é importante saber agora? É em qual grupo você está. O arrebatamento representa para os salvos o livramento da ira do dia do Senhor e a consumação da sua salvação no céu, a redenção do nosso corpo, quando todas as imperfeições serão eliminadas e seremos livres também da presença do pecado, porque seremos retirados deste mundo, que é um mundo totalmente envolvido com o pecado. Para os descrentes, o dia do Senhor significa um tempo de ira que será derramada sobre a terra. Veja aí o versículo 10 e o versículo 11. Que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Que morreu, está aqui se referindo a Jesus, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Há 2 maneiras de ver esta expressão. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Cristo. Alguns entendem que se referem aos mortos e vivos biologicamente. Eu também vejo assim. Tanto os que estão vivos, os que vigiam, quanto os que morrem, os que dormem, biologicamente falando, estão em união com Cristo. Nós que estamos vivos aqui, biologicamente falando, estamos em união com Cristo. Os irmãos que morreram em Cristo também estão. Em ambas condições estamos unidos com Cristo, em Cristo. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. A nossa união com Cristo é indissolúvel. Estamos em Cristo, enxertados nele, na terra e no céu, e para sempre. Romanos 8, versículo 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso. E no versículo 11 lá da carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, então diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Aqui são os nascidos de Deus. Tão bonito isso aqui. Nem sempre isso acontece. Nem sempre. Às vezes a pessoa não edifica a outra, machuca a outra.
com suas palavras. Às vezes aquilo que se está fazendo não está contribuindo para edificar a outra pessoa, para que a outra pessoa cresça. E é isso que nós temos que fazer. Deus me livre de machucar você, pelo menos conscientemente, de agredir você. Eu quero ajudar você a crescer. Eu quero edificar você espiritualmente falando, e você a mim. Então, irmãos, cada crente consola o outro. Eu consolo você, você me consola. Mas lembre-se que há imperfeições, e muitas. E tem uma coisa que eu vou falar, é tão difícil. É comunicação. Comunicação. Até hoje eu não entendo a Edna, de vez em quando ela fala uma coisa, eu entendo outra. Eu falo uma coisa, ela entende outra. Não foi isso que eu falei. Mas se você entendeu isso, me perdoa. Comunicação é uma coisa difícil, principalmente depois da confusão das línguas em Babel. Gênesis capítulo 11. Então, cada crente consola o outro, edifica o outro. Pense assim: um anima o outro, ajuda o outro, encoraja o outro. Assim vamos indo até o retorno do Senhor para nos buscar.